Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar sobre números e conjuntos numéricos, começando pelos naturais e aí passando pelos demais conjuntos. Então vamos à aula. Números. Começando pelos números naturais. Os números naturais são resultados de contagens. O que significa isso? Que a gente conta alguma coisa, o resultado é um número natural. Então, por exemplo, conta os alunos dessa sala. Nós temos 11, 12 comigo. Então, o número 12 é um resultado de uma contagem. Se eu for contar professor, então só tenho eu. Então é um 1. 1 é um resultado de uma contagem. Se, por exemplo, não tivesse ninguém nessa aula, seria 0. 0 é o resultado de uma contagem. Então, esses são números naturais. Então, números naturais são resultados de contagem. Então, quando a gente reúne os números naturais, nós formamos o que chamamos de conjunto dos números naturais, que representamos por essa letra, que é um N. Tá? Esses dois tracinhos aqui é porque é conjunto, a gente representa assim. Então, conjunto dos números naturais, que começa com o 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e é infinito. Então, o conjunto dos números naturais são esses aqui e é infinito. Eles não são fracionários. Então, aqui nós temos as operações com ele. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, aquelas operações que a gente já conhece. Porém, existem algumas operações que não são possíveis dentro desse conjunto, ou seja, não tem como eu operar dois números naturais, dependendo da operação que eu utilize, e o resultado seja um número natural. Então, daí foram surgindo necessidades de outros conjuntos, como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros, além dos naturais, que nós já acabamos de ver, 0, 1, 2, 3 reticências, ele tem essa mesma contagem aqui, só que negativa. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, juntando os números naturais e o 0 com os negativos, nós temos o que a gente chama de conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, que é a primeira letra da palavra número em alemão. Por quê? Porque esse foi um sistema aperfeiçoado por um alemão. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. E aqui é onde entra aquelas regrinhas de sinais já conhecidas. Por exemplo, regra de sinais para adição ou subtração. Mais ou menos, né? Para quando a gente vai somar ou subtrair. Então, existem duas regras. Uma, quando os sinais são iguais dos números. Então, se eu for somar um número positivo com um número positivo, ou então um número negativo com um número negativo, o resultado, a gente repete o sinal dos números, que são iguais. Ó. Se for os dois positivos, repito o positivo. Se forem os dois negativos, eu repito o negativo. E aí a gente soma os números. Tá? Então, isso aqui a gente repete o sinal e soma. Tá? E se os sinais forem contrários, por exemplo, positivo, negativo, negativo, positivo, a gente repete o sinal do maior e diminui ou subtrai. Tá? Então, mais e menos ou menos e mais. Então, eu vou olhar qual dos números é maior e aí olho para o sinal dele. Então, o sinal do maior é o sinal que vai ficar no resultado. E aí, no caso, eu diminuo. Vamos ver alguns exemplos. Como vocês podem ver aqui, ó, os sinais são iguais. Se são iguais, a gente repete esse sinal e soma. Embora sejam negativos, ó, sinais de menos, a gente soma. 3 mais 5, 8. Então, significa que menos 3 com menos 5 é igual a menos 8. Aqui também, ó, sinais iguais, a gente repete o sinal. Quando o sinal é positivo, tanto faz a gente colocar como não vai alterar em nada. Então, o sinal é mais, a gente repete o sinal e soma também. 4 mais 2, 6. E se os sinais forem diferentes, eu olho qual dos números é o maior. Maior em módulo. O que significa isso? Considerando como se ambos fossem positivos. Então, o maior é 5. Então, o sinal dele é mais. Então, eu coloco o sinal, repito o sinal dele,
que é mais, e diminuo. 5 menos 3 dá 2. Então, menos 3 mais 5 é 2 positivo. A mesma coisa aqui, ó. O maior é 4, então o sinal do 4 é mais. E diminui também. 4 menos 2 dá 2. Também são diferentes. O 4 é o maior, então o sinal dele é menos. Então, repete o sinal do 4 e diminui. Ó. 4 menos 1, isso dá 3. Então, menos 4 mais 1 dá igual a menos 3. Uma forma da gente entender isso melhor é fazendo figuras, desenhos. Por exemplo, ó, menos 3 mais 5. Vamos considerar o 3 como sendo... O 3 que é negativo como sendo bolinhas vermelhas e o 5 que é positivo, bolinhas azuis. Então, eu vou ter 1, 2, 3 bolinhas vermelhas. E 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas azuis. Então, olha, para resolver menos 3 mais 5, para cada bolinha vermelha, eu corto um azul. Cada vermelho eu corto um azul. Observe que sobraram duas azuis. Então, significa que isso aqui é igual a... Como é duas azuis, então é 2 positivo. Ou seja, mais 2, que é o resultado que deu aqui. Tá? Então, isso é uma forma de a gente fazer de forma que a gente entenda melhor o resultado. Certo? Da mesma forma, se eu fizer isso, vai sobrar 3 bolinhas vermelhas. Então, significa que o resultado é 3 negativo. Já para multiplicação e divisão, a regra ainda é mais simples. Se os sinais forem iguais, mais e mais, ou menos e menos, o resultado dá sempre mais, sempre positivo. Que a gente lê assim, ó, mais por mais dá mais, menos por menos dá mais. Então, se os sinais forem iguais para multiplicação e divisão, o resultado é positivo, dá mais. E se os sinais forem diferentes, mais e menos ou menos e mais, o resultado dá menos. Então, a gente lê assim, ó, mais por menos dá menos, menos por mais dá menos. Exemplo. Então, aqui, ó, sinais diferentes, o resultado dá menos. E é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, menos por mais dá menos, 2 vezes 3 dá 6. Sinais diferentes dá menos. Mais por menos, menos. 5 vezes 4, 20. Menos por menos, são sinais iguais, ó. Sinais iguais dá mais. Então, menos por menos vai dar mais, que não precisa colocar. 8 vezes 3, 24. E mais por mais, sinais iguais dá mais. 7 vezes 4, 28. E para a divisão do mesmo jeito, tá? A regra para a divisão é do mesmo jeito. Faz o jogo de sinais, obedecendo esses critérios, e aí divide. O próximo conjunto é chamado de números racionais. É o próximo conjunto de números racionais. Vem de razão, ou divisão, ou quociente, que é a mesma coisa. Tá? Então, um número é racional quando ele pode ser representado por uma fração. Por exemplo, o zero. O zero eu posso escrever como sendo 0 sobre 1. Lembrando que a fração é divisão, então 0 dividido por 1 dá 0. Ou seja, eu posso representar o zero com uma fração. Então, o zero é um número racional. Outro exemplo, o 1. Eu posso escrever 1 como sendo 1 dividido por 1, ou 1 sobre 1. É uma fração que representa 1. Então, o 1 é um número racional. Outro exemplo, 2. Eu posso escrever 2 como sendo 6 sobre 3. Por quê? 6 dividido por 3 dá 2. Outro exemplo, menos 7. Eu posso escrever menos 7 como sendo uma fração. Por quê? Ó, menos 7 é a mesma coisa que menos 14 dividido por 2. Se eu dividir 14 por 2, dá 7. Então, como eu posso representar 7 através de uma fração, então 7 é um número racional. Então, números racionais são todos aqueles que a gente pode representar com uma fração. Além desses, existem números que não são inteiros. Então, aqui a gente já pode concluir o quê? Que os naturais são racionais também e que os inteiros também são racionais. Então, os números naturais são racionais, os números inteiros são racionais.
Além disso, nós temos os que não são inteiros nem naturais. Então, por exemplo, 0,25. 0,25 a gente vai aprender depois, eu vou colocar aqui o resultado, mas a gente vai aprender depois. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, eu posso representar 0,5 como sendo uma fração. Portanto, 0,5 também é racional. Outro exemplo, 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Ou seja, eu posso representar 0,75 como sendo uma fração. Então, ele é um número racional. Outros exemplos, 0,333. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 9. A gente também vai aprender a representar esse número dessa forma. Tá? Então, esse número eu posso representar na forma de fração. Então, ele também é um número racional. Um outro exemplo, só mais um. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 9 e, portanto, é um número racional. Então, um número é racional quando ele é finito, tipo esses, ó. Finito quer dizer que tem fim. Esse aqui também é finito, embora seja decimal, aqui também é finito. Ou então quando ele for infinito e periódico. Ou seja, essas reticências aqui significa que esse valor 3 aqui vai se repetir indefinidamente. E periódico quer dizer que ele repete sempre o mesmo valor. Está repetindo sempre o 3 aqui. Ó. Aqui está repetindo sempre o 1. Então, quando acontece isso, o número também é racional. E esse valor que está se repetindo a gente chama de período. Tá? Então, o valor que se repete a gente chama de período. Tá? Então, período é o algarismo que se repete numa dízima periódica. Então, outro exemplo de um número racional, 0,341. 341 reticências. É um número infinito e periódico, está repetindo, ó, 341, 341. E o período aqui é 341, o valor que está se repetindo. Então, esse número a gente pode representar na forma de fração. Então, ele é um número racional. Então, se você já encontrar um número na forma de fração, por exemplo, 2 quintos, ele já é racional direto, porque já está na forma de fração. 7 sextos, por exemplo, é um número racional. Menos 1/2 é um número racional. Tá? Então, se tiver na forma de fração, já é um número racional. Se não, aí você vai ver, ele é finito ou inteiro, você pode até olhar por esse lado, então ele é racional. É finito, tá vendo? É finito, tem um número finito de casas, então ele é racional. Ou é infinito e periódico, repete sempre os mesmos valores, também é racional. Então, todos esses aqui são exemplos de números que são racionais. Então, um número é racional quando ele pode ser representado na forma de fração, ou quando a sua representação decimal é sempre finita, ou seja, tem fim, ou infinita e periódica. Né? Não tem fim, mas repete sempre o mesmo valor. Tá bom? Eu queria só lembrar a vocês a questão das frações, rapidinho. Bem rápido mesmo. O que significa fração? Fração é a parte fracionária, parte de um todo. Então, digamos que eu pegue esse círculo aqui, divido em 4 partes iguais. Então, uma fração a gente lembra que é numerador, que é o de cima, denominador, que é o de baixo. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Nesse caso, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o denominador. O numerador indica quantas partes dessa eu tomei. Digamos que eu tomei essa aqui, ó, essa parte. Então, o numerador é 1, porque eu tomei uma parte. Então, isso aqui a gente poderia ler assim, ó, uma parte de 4. Uma parte de 4. Digamos que eu divida na metade. Tome uma parte. Então, ó, o denominador, 2 partes, que foi a que eu dividi. E o numerador, a que eu tomei, que nesse caso é 1 também. Nessa aqui, por exemplo, digamos que ao invés de uma parte, eu tomo 3. Então, o denominador permanece o mesmo, porque eu continuo dividido em 4 partes. E o numerador, quantas partes eu tomei, que nesse caso foram 3. Certo, gente? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula e até a próxima.